Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje mais uma aula de terça-feira, Estudo Bíblico 2. Hoje eu estou com a companhia aí do meu amigo Diego Garbim, professor também da Escola Bíblica, seminarista. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os livros históricos, né? A gente continua aí a saga no estudo da Bíblia, detalhando agora um pouquinho mais cada um dos livros, as divisões da Bíblia. Semana passada a gente estudou a divisão do Pentateuco. Essa semana a gente vai estudar um pouquinho a divisão dos livros históricos. E eu vou pedir para o Diego orar para nós começarmos. Diego, por favor. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta rica oportunidade a qual temos neste momento em aprender um pouco mais da Tua palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas. Senhor, usa a vida do professor Alex para que possa trazer o discernimento, a luz da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo em nossos corações. Eu só tenho a Te agradecer a vida de cada um que está assistindo esta aula, e que possa, Senhor, a cada dia mais resplandecer os Teus frutos, Pai, em nossas vidas, através do aprendizado a fundo da Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, eu comentei, né, das outras vezes que eu tenho um apreço, um gosto muito grande pelo Pentateuco. Mas eu não vou mentir que os históricos também chamam muito a minha atenção, né? Esse começo da Bíblia é um começo bem bacana. Assim como Gênesis e Êxodo são livros de muita ação, os históricos eles também contêm muita ação, né? O Pentateuco ele tem muito conteúdo, ele tem muita definição do começo das coisas, do estabelecimento do povo, da relação de Deus com o povo. Mas agora nos históricos, vocês vão perceber que eles vão começar a dar uma certa forma, né? A dar um formato para a história do povo de verdade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Como eu já adiantei nos bastidores com o Diego Garbim, a gente provavelmente não vai ler muito o texto bíblico, porque hoje tem muito conteúdo, mas eu vou tentar, de alguma forma, orientar os irmãos e tentar resumir e tentar posicionar algumas coisas para vocês dos históricos. Eu acho que a gente vai conseguir abordar bastante coisa aqui, tá bom? Bom, para a gente começar, os históricos, eles são 12 livros, tá? São 12 livros que estão posicionados entre o Pentateuco e entre os livros poéticos, tá? Então a gente está falando que são os livros depois de Deuteronômio, e antes ali a gente está falando de Neemias, Esther, Jó, antes de Jó, né? Jó vai ser o livro que começa a divisão que nós chamamos de divisão dos poéticos, tá? Que inclusive, se eu não me engano, vai ser tema da próxima aula. Então, o trecho da Bíblia que nós estamos estudando, né? Essa coletânea, essa biblioteca de livros, ela está entre o Pentateuco, que nós terminamos a aula passada, que é o livro de Deuteronômio, e entre os poéticos, que é o livro de Jó, tá? Eles vão narrar muito da história dos hebreus. Aqui já vai uma dica, tem um livro do Joséfo, A História dos Hebreus, que é um livro bem interessante. É um livro recomendado aí quando a gente está estudando no seminário, mas recomendado para qualquer irmão que queira se aprofundar um pouquinho na história dos hebreus também. Não é um livro de leitura fácil, né? A linguagem dele é uma linguagem um tanto mais robusta, mas vale a pena estudar. Eu não separei o livro aqui para mostrar para vocês, mas depois a gente pode mandar no grupo da aula e até mandar um link aí para vocês no próprio YouTube, tá bom? Mas o grande cenário do que está acontecendo em volta aí dos 12 livros históricos, o pano de fundo é basicamente a história dos hebreus, né? Ou seja, lembra que a aula passada eu comentei a diferença dos hebreus, dos israelitas e dos judeus, né? Hebreu é povo, israelita é quem faz parte da nação de Israel, né? Cidadão de Israel, e judeu é a religião, o judaísmo, né? É a religião monoteísta que a gente comentou. Então, quando a gente fala da história dos hebreus, a gente está falando da saída dos hebreus do Egito. A gente estudou semana passada essa transição do Egito para a Terra Prometida, e a história agora dos históricos vai entrar na Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida e a definição do, vamos dizer assim, Estado de Israel, né? A nação de Israel, a organização política, geográfica desse povo daquele momento, tá? Não vai ser 100% como é Israel hoje, né?
é uma transição crescente que a gente vai ver, mas já fica naquela região que hoje já está estabelecido Israel. Vai falar um pouquinho também sobre a ascensão e queda da teocracia. O que é a teocracia, né? É o governo baseado em Deus, né? É o governo realizado por Deus, é Deus governando o homem, governando o povo, tá? A gente tem a teocracia e tem a democracia, né? Hoje no Brasil nós somos democráticos, ou seja, o povo escolhe os seus líderes. Na teocracia, Deus é que lidera o povo, né? Então, a gente vai ver ali desde a transição de Moisés para Josué e depois a formação dos reinos, toda uma construção da teocracia e depois a destruição da teocracia e a inauguração da democracia entre os homens. A gente vai comentar um pouquinho mais disso aí nos próximos slides. Também são nos históricos que a gente estuda um pouco dos cativeiros, né? A gente vai ter o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, né? O cativeiro persa. Então, todo esse cenário de cativeiros, eles acontecerão nos 12 livros históricos. Uma coisa bem interessante, Diego, para comentar, é que depois, se você continuar o estudo dos históricos, da Bíblia em si, a gente vai perceber que os próximos livros, que são os poéticos e os profetas maiores e menores, na verdade, eles estão inseridos dentro dos históricos. Então, os históricos, eles vão praticamente pegar todo o conteúdo da história de Israel, como eu disse aqui, da ascensão até a queda, do cativeiro até o retorno, restauração e construção, dos seus cativeiros assírio, babilônico e persa, e depois os profetas vão estar inseridos. Então, para quem está estudando a Bíblia, já fica ligado, porque às vezes você está lendo na continuidade, mas em algum momento a história está sendo recapitulada. A gente vai ver uma pincelada disso aqui hoje também, tá? E uma coisa muito legal, os 12, eles têm uma unidade muito forte, tá? Principalmente quando a gente pegar ali primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas. E esses livros, eles vão ter uma interação bem forte entre eles, tá? E essa relação, ela está muito voltada para o propósito, para o cuidado e para a disciplina do Senhor em relação ao seu povo. Então, o tempo todo a gente consegue enxergar Deus conduzindo o homem, a história, o povo, dentro do seu propósito maior, né? Deus preservando e cuidando do seu povo e muitas vezes Deus sendo severo, né? Disciplinando, né? Dando disciplina para o seu povo também, tá bom? Não sei se o Diego quer complementar alguma coisa nessa introdução aqui. Não, você fez bem a introdução, Alex, no quesito, eu ia até frisar exatamente isso. Quando a gente fala de livros históricos, é exatamente a transição. Eu vejo assim que quando a gente começa a estudar a fundo os históricos, você vê que a execução das leis, a qual foi dada ali no Pentateuco, a necessidade do juiz, a necessidade do executor, aí de repente já não é mais não digo importante, mas há necessidade de sair de uma teocracia e entrar um reinado, é onde entra a questão dos reis. Então é interessante, e você bem colocou a questão quando a gente fala depois da reconstrução, dos cativeiros, foi escrito nesse período, não deixa de ser um período extremamente histórico, né? Então a forma qual é escrita, poético ou não, expressa um pouquinho a angústia que o povo vivia naquele momento, ou talvez a alegria, a ascensão do novo tempo para a vida do povo de Israel, né? Então, realmente são livros fantásticos. Acho que vai dar para a gente dar uma boa navegada aqui hoje e se divertir um pouquinho. E para você que está assistindo aí, irmão, acho que é uma boa. Se você tem alguma dúvida e quer aproveitar para se localizar, eu acho que essa aula vai ser bem oportuna, tá? Bom, a relação dos 12 livros, né? Basicamente, eles percorrem aí Josué que vai ser o sucessor de Moisés. A aula passada a gente trabalhou muito o Pentateuco, né? E comentou, inclusive, que dos 5 livros do Pentateuco, 4 deles narram a história de Moisés e a interação de Moisés com o povo de Deus e com o próprio Deus. O primeiro livro, obviamente, é o do Gênesis, é o do início de todas as coisas, é o que vai explicar essa história para chegar até Moisés. E agora os históricos, eles começam de onde o Pentateuco termina. Então, eles começam ali da morte de Moisés no Monte Nebo e Josué assumindo a liderança, Josué sendo o sucessor de Moisés. Depois a gente tem o livro de Juízes, o livro de Ruth,
1º e 2º Samuel. Aqui tem uma jogadinha de palavras, né? Às vezes a gente é levado a falar 1º Samuel e 2º Samuel. A maioria de nós aí está muito acostumado com o Novo Testamento, que a gente fala primeira carta de Paulo, né? A Timóteo, carta de Pedro, e entre outras cartas. Tomar cuidado um pouquinho, porque no Antigo Testamento nós não estamos falando de cartas, nós estamos falando de livros, tá? Então, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Reis, já dá para ter uma ideia aqui, né? Reis, do que esse livro praticamente vai falar. 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá? Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelas histórias de Josué e pela história de Neemias. Geralmente, o pessoal da rede de mulheres sempre tem uma identificação maior com Ruth e Esther, né? Então, a gente vai ver que a Bíblia ela é bem... Deus fala na sua multiforme graça, né? A todos os corações. Então, é comum, às vezes, a gente se identificar com aquilo que está mais próximo, muitas vezes, do nosso gênero, da nossa história, do nosso gosto também, tá? Mas só para vocês terem uma visão geral de quais são esses 12 livros históricos. Aqui, só para vocês poderem ter uma visão global, tá? Essa linha do tempo eu usei na aula passada. Nós vimos na aula passada de Gênesis, da criação do homem e da mulher, que nós não tínhamos datação, porque isso é muito tempo atrás, isso é a criação de Deus, então a gente não tem como mensurar o tempo. Aí nós vimos que lá em Abraão a gente já consegue ter uma ideia de tempo, até pela questão da história, a gente sabe quando que os hebreus existiram e quais foram os contemporâneos dos hebreus. Depois a gente começa aqui na linha do tempo com Moisés. Então, como eu comentei com você, olhando a cronologia do que nós estudaremos hoje, tá? Basicamente nós vamos estudar de Josué, que está aqui em cima, até a criação do que a gente chama que é a monarquia de Israel, que vai ser inaugurada aqui por esses 3 reis, né? Que são os 3 reis mais fortes do povo de Israel, quando a gente fala de território, quando a gente fala de domínio e até de tempo, né? Que são Saul, Davi e Salomão. Aqui nós sabemos que tem a criação do templo, Salomão vai ser o rei que vai construir o templo, e depois a gente tem aqui a divisão do reino, né? O reino ele é consolidado aqui em Saul, Davi e Salomão, mas depois ele é rompido e o reino é dividido em 2 frentes, que é o reino do sul, para a gente não se perder, né? Reino do norte é o reino de cima, reino do sul é o reino de baixo, Israel é do norte, Judá é o nome do reino que foi dividido no sul, tá? E aí, nessa divisão de reinos aqui, a gente tem o exílio da Síria, nós temos o exílio também babilônico e depois seguido pelo exílio persa, tá? Na ordem que as coisas estão acontecendo, alguns desses impérios, né, assírio, babilônico e persa, eles vão coexistir em alguns momentos, tá? E um vai acabar dominando e assumindo o outro ao longo do tempo. Então aqui tem uma questão da história que às vezes dá para confundir um pouco, né? Às vezes parece que as coisas estão acontecendo na ordem, mas se você perceber aqui, ó, né, a gente está falando de um exílio que é na Síria, que é um exílio muito mais voltado aqui para o Reino do Norte, depois o exílio do que está sendo o Reino do Sul aqui, que está acontecendo mais ou menos na mesma altura do exílio babilônico. Tá? E depois, obviamente, a Síria vai perder poder e a própria Babilônia depois vai cair e os persas vão dominar. E aí é a continuidade da história que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Mas eu acho bem legal mostrar um pouquinho de cronologia, mostrar um pouquinho de ordem do tempo, para a gente tentar se localizar do que a gente está falando. E depois, se a gente entender que vale a pena voltar para cá, a gente volta. Mas vale a pena, se você tiver aí no seu celular ou no computador, tira um print dessa tela. É uma tela bem legal para guardar. Você pode até procurar esse arquivo, eu peguei da internet. E ele ajuda muito a gente saber o momento que as coisas estão acontecendo e a ordem também, tá bom? Diego, quer comentar alguma coisa aqui da ordem das coisas, da cronologia? Podemos seguir, né? Beleza. Bom, deixa eu organizar aqui a nossa fotinho para não atrapalhar os irmãos aí. Beleza. Bom, vamos começar, né? O primeiro livro, que é o livro dos históricos, é o livro de Josué. Josué é considerado o autor do livro.
Lembrando que sempre que a gente fala de autoria, o Diego deve estar bem calejado de ouvir isso no seminário também, sempre rola uma discussão, sempre tem uma crítica que vai contra essa definição. Esse é sempre um assunto muito delicado, mas quando a gente está falando de um estudo bíblico básico, como a gente faz aqui na igreja, eu acho que a gente pode seguir essa definição com mais tranquilidade, até porque entre nós a gente não tem a pretensão de ser 100% assertivo nesse tipo de coisa, e não é o tipo de informação relevante da nossa fé ou que vai invalidar a verdade ou a veracidade da palavra de Deus, tá? Mas por uma questão de tradição, de definição, acredita-se que o autor é Josué. O significado do nome Josué é salvação do Senhor. Josué, no hebraico, é um nome muito parecido com o de Jesus, né? E o significado, inclusive, dos nomes é parecido, tá? E Josué, ele é uma tipologia do próprio Jesus também, né? Então, o que vai acontecer ali na condução, nós podemos ver muitos exemplos ou figuras do próprio Jesus ali na vida de Josué, tá? É uma questão aí de figura de linguagem, mas que é muito utilizada no estudo dos livros da Bíblia e também quando o pessoal quer entender ali onde Jesus está sendo revelado nos livros históricos. Josué é uma tipologia, é um tipo de Cristo, né? Ele representa o próprio nome dele também, tá? Josué, ele saiu do Egito com Moisés, então ele é contemporâneo aí dos dias de Moisés, e ele acompanhou Moisés na peregrinação. Para quem pega para ler o Pentateuco, dá para perceber algumas pinceladas da participação de Josué, né? A história diz que quando Moisés entrava na tenda para se encontrar com Deus, Josué ficava do lado de fora. Então, Josué pode ser comparado como um discípulo de Moisés, tá? Josué pode ser comparado como um moço de Moisés, né? Como alguém que estava aprendendo ali, um aprendiz, para posteriormente também ser selecionado pelo Senhor como sucessor de Moisés, tá? Josué, ele era comandante das tropas, então, quando havia necessidade de guerra, ele era quem tomava frente do povo, dos soldados, né, para que realizasse ali a guerra. Eu escrevi errado ali, ele não é o sucesso de Moisés, ele é o sucessor de Moisés, na verdade, tá? Então foi ele que seguiu. E a própria Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria. Eu acho que a gente pode aproveitar para ler esse texto, Diego, se você tiver com a Bíblia aí fácil. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15, por favor. Já estou abrindo aqui, no 24, tranquilo. 14 e 15. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, pois da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se os deuses... É isso mesmo, né? Se os deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, e os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais, porém eu e a minha casa temos ao Senhor. É isso aí. Esse 24, 14 bonito, né? E 15. É um texto bem bonito do Josué, um texto muito utilizado nas janelas das casas, no retrovisor, né, na parte de trás do carro, na traseira do carro, né, não no retrovisor, na traseira do carro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então Josué, ele era um homem muito próximo de Deus, muito cheio do Espírito Santo e um homem muito sábio, com decisões muito sábias. Inclusive tem uma parte do texto bíblico no Pentateuco que mostra Josué e Caleb indo sondar Canaã junto com outros 10 espias, né, dentre as 12 tribos de Israel, e esses homens eles vão retornar com uma notícia negativa, mas Josué vai retornar com uma notícia positiva, acreditando no que Deus tinha preparado e planejado para o povo, tá? Em relação ao esboço, de uma forma bem breve, se a gente fosse dividir o livro de Josué, nós dividiríamos na preparação da conquista. Então, antes de entrar na Terra Prometida, tem toda uma preparação do povo de Israel. Josué chama o povo para resgatar a lei que Moisés tinha anunciado.
e se prepara para a entrada da terra prometida, tá? Depois, o livro ele vai narrar muitos conflitos com os povos daquela região, com os filisteus, e inclusive a conquista. Se você pegar para ler Josué, eu já vou mostrar no slide seguinte o mapa, tem 3 tribos antes do Jordão que elas já chegam conquistando a terra, sem grandes conflitos, e depois as demais tribos têm que atravessar o Jordão para conquistar as demais terras. E uma coisa bem legal da história é aqueles que já conquistaram a terra, eles não ficam naquela terra descansando, eles vão acompanhar toda a conquista das tribos para depois retornar e cada um poder ficar ali na sua tribo específica. Então essa é uma parte bem legal da história. E depois a própria divisão. Então assim que eles conquistam a terra e derrotam os inimigos daquela região, cada tribo vai ficar em uma localização que já havia sido anunciado por Deus no Pentateuco. Tá? Então Deus já teve todo um trabalho de definir a separação das terras, estabelecer o lugar que cada um deles ficaria, para depois, em Josué, eles poderem conquistar essas terras tão prometidas, né? Canaã, que no Pentateuco é chamada a terra que mana leite e mel, né? Então, é a terra do descanso, é a terra da liberdade do povo de Israel, que até então tinha ficado oprimido e escravo no Egito, tá? Embaixo eu coloquei alguns episódios marcantes. Não dá para a gente ler esses episódios inteiros porque são muitos versículos, a gente consumiria muito dessa aula. Para quem tiver curioso, vale a pena ler, né? Josué do capítulo 3, versículo 1 até o 4, 24. A gente vai ter a travessia do Jordão. Josué vai ter o privilégio de passar a mesma sensação que Moisés passou quando o Mar Vermelho abriu, né? Porque o Rio Jordão também vai abrir para o povo de Israel atravessar e poder conquistar a Terra Prometida, né? Ou parte da Terra Prometida, que é a Terra de Canaã. Esse é um texto muito legal, esse é um texto que tem muitas simbologias, muitas definições, e que faltaria tempo para a gente se aprofundar nisso aqui. E o de baixo, ali no slide que coloquei, é um texto que é muito conhecido por todos, que é a queda dos muros de Jericó, né? Então, é o fato ali que os sacerdotes rodearam as muralhas de Jericó e aos sons da trombeta as muralhas caíram e eles conseguiram começar ali as conquistas da terra de Canaã, tá? Então Jericó vai ser ali uma das primeiras cidadelas ou um dos primeiros povos conquistados pelo povo de Israel aí nessa saga, né, de transição da escravidão do Egito para a conquista da terra tão esperada pelos hebreus. Diego, quer comentar alguma coisa aqui adicional que você lembra de Josué que vale a pena reforçar? Você bem colocou Josué na figura, né, de uma das figuras de Jesus, né, já fazendo um prenúncio da questão da salvação. E é curioso, Josué, não desmerecendo os demais, mas é um livro que eu gosto bastante, historicamente falando, porque ele está entre, vamos dizer, entre o paralelo do paralelo. Ele está realmente entre a saída do povo do Egito, tudo aquilo que a gente falou lá passada, Deus moldou o povo, a forma como ele queria que entrasse na terra de Canaã, né? A famosa terra de Canaã que mana leite e mel. E é a forma a qual Josué enxergou. Como você falou, o primeiro momento foi aos outros espias, olhou, viu o gigante, viu que éramos como pequenos gafanhotos, né? E Josué falou, não, é possível sim, foi e conquistou. Então eu vejo também uma forma de um prenúncio, aquilo que Jerusalém, Israel, melhor dizendo, como povo, a galgaria, né? Conquistas, milagres e quantas coisas Deus faria no meio desse povo a partir de então dessa conquista de Canaã para frente, né? A gente vai ver aí no decorrer da história com os futuros episódios que a gente vai comentar aí para frente. Uma coisa bem legal, Diego, até para reforçar, Josué é um belo exemplo de um jovem que começa muito cedo a acompanhar um discipulador, um mentor, Isso. que quase tem um papel insignificante no começo da história, né? É basicamente um espia, depois vai se tornar um líder de guerra e depois como Deus vai preparando, né, cada um de nós. E Deus tende a pegar geralmente os mais simples, né? Os menores, os mais humildes, para depois colocá-los ali no lugar de honra e abençoar ali o povo através deles, né? Mas bem reforçado aí o que você comentou. É bem a figura de Cristo mesmo, né? O simples, né? Aquele que quer ser Exatamente. primeiro que seja o último, né? Exatamente. Bom, aqui um mapinha de Israel basicão, tá? É difícil achar mapa de Israel bonito
na internet, geralmente tem uns mapas meio sofridos, mas para vocês terem uma ideia, aqui é o Mar da Galileia, né? Lembra da música lá do Pedro, Tiago, João no barquinho, no Mar da Galileia, né? Esse aqui é o famoso Mar da Galileia. Aqui a gente tem o Rio Jordão, ó, e aí o Rio Jordão vai terminar aqui no Mar Morto, o famoso Mar Morto que a gente sempre comenta, que é o mar que não distribui água para ninguém, é um mar salgado, né? Águas muito salinas e tem toda aquela propriedade que muitos já estão acostumados aí com esse tema, tá? Essa é a terra que está o enredo do livro de Josué, basicamente, tá? É a terra da conquista. Essas 3 tribos aqui, elas vão se acomodar primeiro, Manassés Oriental, Gade e Ruben, tá? E depois da travessia do Rio Jordão, a conquista das demais, né? Dan, Naftali, Asser, Zebulon, Issacar, cada um desses nomes que a gente lembra lá em Gênesis, que são os filhos de Jacó, né? São os filhos de Jacó e, na verdade, José também era filho de Jacó e não tem nome aqui, né? José vai desmembrar, na verdade, nos 2 filhos de José, tá? Então, eu não lembro exatamente quais eram. Acho que é Manassés e Efraim. E Efraim. É isso mesmo, né? Então, obrigado, Diego. Então, Isso. Manassés e Efraim, e esse Manassés aqui oriental, e esse Manassés aqui ocidental, entre aspas, e Efraim, não são filhos de Jacó. São filhos, na verdade, de José. Na hora da bênção ali de Jacó, há uma mudança na organização aí, tá bom? Então aqui vai ser um enredo. Uma coisa legal que o Diego falou e eu lembrei, agora voltou na minha mente de novo. Aquilo que é maçante em Levíticos, Números, Deuteronômio, o povo andando em círculo no deserto, muito ritual, muita lei, muito... Em Josué é um livro que, se você passou pelo Pentateuco, passou por Levíticos, passou por Números, passou por Deuteronômio, em Josué se acorda, né? Porque aí é um livro de muita ação, de muita dinâmica, de muita conquista. Então é um livro bem legal. É um livro que, para quem está começando, vale a pena ler, porque é um livro que naturalmente você consegue seguir aí fácil, tá bom? Só para ficar a dica aí para quem está querendo se aprofundar. Bom, Josué, terminaram as conquistas, o povo de Israel se acomodou naquela região, que é a região do mapa que a gente comentou aqui, aí começa uma primeira transição de liderança. Lembra que lá em Gênesis a gente falava do patriarcado, né? Quem assiste a Casa de Papel deve estar bem acostumado com o termo patriarcado, matriarcado, né? Mas o patriarcado ali eram os grandes pais, os fazendeiros, os homens ali de muito prestígio, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, aí Moisés, Josué. A liderança de Moisés e Josué já começa a ser uma liderança mais distinta do patriarcado, não são mais pais de família, mas são líderes de um povo já maior, um povo já mais numeroso. E agora, Juízes já começa uma outra liderança, que é uma liderança que Deus começa a escolher homens regionais, homens de determinadas regiões de Israel, para se tornarem magistrados, para se tornarem comandantes, para se tornarem governadores daquela região. Tá? Por quê? É óbvio, né? Israel conquistou aquela região, mas os inimigos que foram embora não iam embora e ficarem quietos, né? Naturalmente, eles iam voltar para tentar reconquistar aquela terra. Então, esses juízes foram homens levantados por Deus para preservar a conquista dessa terra. Tem uma coisa aqui, ó, que eu fiz um resuminho, vocês devem estar vendo no slide em vermelho e em verde, que na verdade essa reconquista ou essa tentativa de voltar ao domínio daquela região por parte dos filisteus e outros povos daquela região que foram expulsos, isso tudo fez parte do plano de Deus também. Porque, como todo mundo na história, o povo fez aquilo que a gente faz até hoje, né? Quando está tudo muito bom, quando as promessas de Deus começam a se realizar na nossa vida, quando aquele emprego que você queria que estava desempregado, aí agora você está super bem sucedido,
Quando aquele casamento que você não tinha, agora você tem. Quando aquela casa que você não tinha, agora você tem. Qual que é o nosso... Nós somos levados a acomodar. E o povo também acomodava, né? O povo também acabava ali acomodando no lugar que eles estavam. E o comodismo levava o povo ao pecado. Então, se nós pudéssemos resumir o livro de Juízes em 4 palavras, essas palavras seriam pecado, ou seja, o povo acomodava, transgredia, pecava contra o Senhor, descumpria a lei, o Senhor levantava naquele momento escravidão, servidão, opressão, permitia que os povos vizinhos, que aqueles que foram expulsos, tentassem retornar para a terra. Isso levava o povo, assim como nos leva até hoje, ao arrependimento, a se curvar diante do Senhor, a quebrantar o coração. O povo se arrependia e o Senhor levantava um juiz para garantir a salvação do povo, para garantir a restauração daquela região e permitir que aquele lugar, que era a terra prometida, fosse preservado para o povo de Israel. Então, o livro, se a gente fosse resumir aqui no esboço, ele fala muito disso, das tentativas de invasão dos filisteus e dos amorreus, dos heteus e tantos deus daquela região, e o governo desses juízes para poder livrar. Coloquei aqui uns exemplos bem famosos que a gente está acostumado a ouvir pregações, né? O exemplo de Sansão, o exemplo de Gideão, e um exemplo até aqui bacana, que é o exemplo de Débora, que foi aí uma das juízas, mulher daquela época, tá? Eu coloquei aqui só uma linha do tempo também, eu gosto de mostrar essas coisas bem consolidadas para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui tem bem uma ordem, né? Uma organização dos momentos de opressão que o povo teve durante a época dos juízes, que é o que está em vermelhinho aqui, e houveram juízes que foram levantados bem nesse momento de opressão, e momentos de paz, né? Que são esses casos em azul, que são momentos em que o povo foi protegido pela mão de Deus através da vida desses juízes, um momento de arrependimento, um momento de vitória e de conquista também no povo de Israel, tá? Garbim quer comentar alguma coisa sobre os juízes? Fica à vontade. Claro, falando de juízes, do hebraico até, procurei na Bíblia aqui, é shopetim, que significa juízes ou líderes executivos. Ele mostra para a gente o período de começo da decadência espiritual do povo de Israel, né? Nesse período de juízo, a gente começa a ver o povo a voltar a adorar aqueles ídolos, né? Que lá atrás eles começaram a Baal, Astarote, né, começou a desviar. Então, assim, acho que a palavra também chave aí, ao levantar-se juízes, além da deficiência pelo fato de perder uma liderança efetiva, como foi Josué, é essa decadência espiritual. O povo ficou sem norte, como hoje em dia, né? A gente vê que qualquer coisa motivo do povo, né, já perdeu o foco. Então, há necessidade de levantar esses juízes, a qual traria novamente a essência da palavra, da lei, para executar ao povo, né? Para eles voltarem à essência daquilo que Josué tanto trouxe no meio do povo, né? Foi bom você ter falado isso. Eu estou lendo um livro que chama O Líder que Brilha. Foi até o pastor Júnior que me lembrou desse livro. E esse ano eu estou num projeto aí de ler um livro por mês, né? Além da leitura da Bíblia e além de outros projetos. E esse livro ele fala sobre o romance, né? Ele fala que Deus ele é um Deus romântico e que ele espera um romance conosco, né? Ou seja, ele espera um relacionamento amoroso entre nós com ele. E uma coisa muito bem lembrada de Juízes é um termo que Deus usa muito no Antigo Testamento, que se confunde um pouco com os dias atuais, que é o termo prostituição, né? Hoje, quando a gente fala de prostituição, a gente fala das pessoas que vendem os seus corpos e nessa conotação mais sexual. Mas no Antigo Testamento fala-se muito da prostituição, que quer dizer o homem que deveria ter um relacionamento de romance com Deus, se prostituindo e servindo outros deuses, né? Ou seja, pervertendo o grande objetivo de Deus, que é um relacionamento junto a um homem, um relacionamento de amizade.
Então, realmente, isso vai ser muito intenso no livro. A história de Sansão é uma história que fala sobre isso, né? A aproximação de Sansão de Dalila, que é uma mulher filisteia, se eu não me engano. Pode ser que eu troquei o povo aqui dela, mas era uma mulher ligada à prostituição, à idolatria, à adoração de outros deuses, que no Antigo Testamento usa-se muito a conotação prostituição, ou seja, troca da adoração de Deus pela adoração de outros deuses, né? Os deuses minúsculos, que são os deuses daquele povo que está ali naquela região, e que, como você falou muito bem, o povo de Israel vai ser muito levado a se misturar, né? Já existe uma tendência nossa dessa inclinação ao mal, e isso vai se manifestar muito no tempo dos juízes também, tá? Vamos seguir o barco aqui, que tem muita coisa ainda e tem que dar tempo, né? A gente vai se empolgando, tá, irmãos? É natural, esses são livros muito legais, são livros que eu particularmente já li todos, e a gente vai lembrando, vai tendo insights, mas a gente tem que tentar não se empolgar e ser breve para não consumir tanto tempo da aula, tá? Bom, Para livro de quem gosta Ruth. de história, né, Alex? Não tem como não se empolgar. Não tem. E nem só história, né? Tem um peso espiritual nesses livros, tem um aprendizado, tem um exemplo, tem muita coisa para a gente aprender para a nossa vida cristã, e principalmente tem muitos recados do amor de Deus nesses livros para conosco, né? Mesmo que eu falei ali de Juízes. A nossa vida, ela tem esse resumo dos Juízes, né? O pecado, a servidão, arrependimento, salvação, a nossa inclinação para ir para o mal e o desejo de Deus de nos trazer de volta. E muitas vezes, para nos trazer de volta, o Senhor tem que usar de força, né? Tem que permitir que as coisas aconteçam na nossa vida para nós nos despertarmos. Então, é uma história bem legal. Bom, Ruth é o livro que continua aqui na saga, na história, continua aí na ordem dos livros históricos. O autor de Ruth é desconhecido, mas existem algumas vertentes que acreditam que o autor de Ruth seja Samuel. O nome Ruth é um nome muito legal, é um nome que significa amizade. Ruth vai ser um exemplo de nora, né, de Noemi. A história diz que Noemi perdeu o seu marido e perdeu também os seus filhos, e as suas noras ficaram com ela sozinha, viúva, e as noras também viúvas. E Ruth vai ser o exemplo aí de alguém que vai grudar com Noemi. E uma das partes mais legais dessa história, desse livro de Ruth, é que Ruth, ela não é hebreia. Ou seja, ela não é da linhagem de Abraão, mas ela vai se aproximar de Noemi, que era. E ela vai buscar o mesmo Deus de Noemi, e depois, através de Boaz, que vai ser o remidor, é que Ruth vai entrar na linhagem, que é a linhagem do Messias. Então, Boaz é que vai ligar Ruth por essa linhagem, e depois, se você der uma olhada lá em Mateus, na genealogia, vai ser bem evidente que Ruth vai estar fazendo parte dessa história também, tá? Ruth é uma das mulheres enxertadas nessa história. Lá em Josué a gente passou e não contou, né, Diego? A gente esqueceu. Mas a gente tem que lembrar da prostituta de Jericó, que vai ser utilizada para dar entrada dos espias na conquista da terra ou na sondagem de Jericó. Isso também é um trecho bem legal que mostra aí Deus resgatando, né, das pessoas perdidas o plano dele, o propósito dele também, tá? Se a gente fosse resumir o livro de Ruth, nós resumiríamos um livro em que Deus mostra a providência dele na vida de uma família. Mesmo uma família de viúvas, mesmo uma família perdida, Deus restaurando essa família. O esboço é basicamente a imigração, ou seja, a transição entre países de Noemi e Ruth, retornando para a terra original de Ruth, e depois a remissão através de Boaz. Boaz ele vai casar com Ruth, né, e vai ser o resgatador dessas viúvas, tá? O livro também tem como pano de fundo a genealogia de Davi e a linhagem do Messias. Então, a gente vai ver que tem uma preocupação. O livro, além do aprendizado e dessa providência de Deus, ele também vem para fazer parte da história e dessa genealogia, que é uma genealogia tão importante, que é a do Messias também, tá bom? Esse é um livro que eu recomendo. Quem quiser ler, é um livro fácil, é um livro gostoso, é um livro bem simples de leitura,
e ele traz uma história muito legal, de muito aprendizado e um exemplo na nossa vida também, tá bom? Diego, quer comentar alguma coisa sobre Ruth? Fica à vontade, senão... Sobre Ruth, necessariamente não, para a gente até ganhar tempo, é só o nome da prostituta era Raabe, a famosa Raabe, que você citou lá Obrigado, bem de lembrado. Josué. Prostituta Raabe, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, aí nós vamos entrar nos livros de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, tá? A história de Samuel é muito legal, primeiro porque a mãe de Samuel não podia ter filhos, né? Ela é entre muitas das mulheres estéreis da Bíblia, e Deus, de uma forma milagrosa, permite que ela tenha filhos. Samuel vai ser sucessor de Eli, que era sacerdote daquele tempo, mas que teve grandes problemas na criação dos seus filhos, e seus filhos, de alguma forma, blasfemavam contra todo aquele trabalho do tabernáculo, toda aquela liderança religiosa, vamos dizer assim. Samuel vai se tornar um grande profeta. A gente diz que Samuel é o último juiz da era dos juízes e ele se torna o primeiro profeta da era dos profetas, né? Então aqui tem uma transição. Além de ser de uma linhagem, além de ter uma formação sacerdotal e ser o sucessor de Eli, ele vai também ser o último juiz. Então ele vai terminar a era dos juízes e inaugurar a era da monarquia com Saul. Ele, inclusive, vai ser o profeta que vai ungir Saul rei, né? E ele que vai iniciar o papel de profeta. Lembra que na aula passada a gente comentou que profeta no Antigo Testamento não tem nada a ver com os profetas hoje em dia, que são os videntes, que são os caras que falam do futuro, que tem aquelas palavras positivas quando você quer que revele alguma coisa para você. Não. O profeta daquela época era um homem que queria exortar o povo, trazer o povo de volta para o plano de Deus, e Samuel vai ser utilizado nesse contexto, tá? Ele vai ser o cara que vai estabelecer o reino, ele vai ungir Saul, e vai ser Samuel também que vai ungir Davi, né? Então lá na história, quando vai na casa de Jessé e vai procurar ali dentre os filhos de Jessé um rei que vai ser o sucessor de Saul, porque Saul teve uma sequência de falhas e pecados e distanciamento do Senhor. É nesse contexto que Samuel vai também ungir Davi e vai preparar o caminho do reinado de Davi, que se iniciará no finalzinho do segundo livro de Samuel, tá? Aqui tem uma informação muito importante que o Diego adiantou lá atrás e eu vou relembrar. São nos livros de 1º e 2º Samuel, mas especificamente no 1º de Samuel, que o povo de Israel vai se incomodar pelo fato de não ter um rei. O povo vai começar a perceber que os povos ao redor têm um rei, mas que o povo de Israel não tem um rei. E é nessa hora que o povo de Israel vai pedir uma troca da teocracia, ou seja, a liderança de toda a nação por parte de Deus através dos seus homens eleitos, pela monarquia, que é a liderança de um homem que vai, a partir desse momento, se tornar o rei e liderar todas as coisas. Tem um trecho em 1 Samuel que eu acho bem legal no começo, que Deus, inclusive, abre para o povo que a escolha de uma monarquia traz consigo vários malefícios, né? Trazem problemas, e que eles tinham que estar cientes dessa decisão, e eles acabam aí por escolhendo a monarquia. E o primeiro rei da monarquia de Israel vai ser o rei Saul, pai de Jonatas, muito amigo de Davi também, tá? Inclusive sogro de Davi, né? Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, que Davi mata o gigante Golias e se casa com Mical, que é filha de Saul. Então dá para perceber aí no contexto Deus já aproximando Davi da monarquia e Deus já escolhendo Davi para ser o sucessor do reino de Israel, tá bom? Não dá para falar muito mais, são 2 livros com muita história, muito conteúdo, muito enredo, muito aprendizado, e fica aqui o desafio. Leiam os livros de 1º e 2º Samuel. Se o Diego quiser complementar alguma história aí que faça sentido,
fica à vontade para a gente poder seguir. Tá? Não tem como passar sem dar o pitaco, né? Quando a gente entende o significado de Samuel, que é ouvido por, é fruto de um milagre, né? Olha, ouvido por Deus, o clamor, né, da sua mãe. Você colocou muito bem. Ele foi o último juiz, né? E o profeta, né, a qual ungiu. O primeiro livro, ele termina narrando a trágica história, a ascensão e a queda de Saul, né? E a partir do segundo, ele já a ascensão de Davi. É interessante que Samuel, quando você faz uma análise da leitura do livro, ele narra com muita emoção, né? É muito rico em detalhes. Tudo, desde como foi ungido, como, onde, quando, que forma, o que aconteceu, deixou de acontecer. E ele narra também os dois grandes pecados de Davi, que mostra que é homem como nós, né? Como eu, como você, que é o grande pecado de Betseba, né? E a contagem do povo. Então ele ressalta isso no livro de uma forma bem detalhada também. Então assim, como o Alex colocou, vale a pena vou debruçar na leitura, porque é muito gostosa, rica em detalhes, e também para quem gosta de história, e o começo desse império, né, que foi, dessa potência que foi Israel. A partir daí, então, a gente começa a entender um pouquinho do contexto de tudo isso, né? Perfeito, com certeza. São dois livros muito relevantes, de histórias muito legais. Para quem gosta de falar de hierarquia, de respeito à liderança, são livros de conceitos, inclusive, para liderança empresarial, né? Para quem está assistindo a aula aí e quer aprender um pouco mais e quer utilizar dessas coisas, Davi é um grande exemplo de alguém que já estava ungido por Deus, praticamente como rei, mas que respeitou o reinado de Saul até o fim, né? Então, isso mostra um cuidado, um respeito, uma questão de autoridade e poder muito bacana, e é um exemplo bem legal. Triste história de Davi com Batseba, né? Davi num dia vulnerável, num dia ali que deveria estar na guerra e estava em casa, acaba pecando. Esse pecado tem uma consequência, mas depois a gente sabe que de Betseba vai nascer também Salomão, que vai ser aí o sucessor de Davi no trono, e dali em diante a linhagem de Davi vai se estender até o próprio Messias, que a gente sabe, né? Bom, um exemplo aqui, né? Eu coloquei um mapinha só para vocês darem uma pincelada. A parte rosa, vamos dizer assim, desse mapa, que é essa parte menor aqui, né, que parece uma amoeba, ela é a parte do reinado de Saul, tá? Então, o primeiro reino, o primeiro território, ele era um território menor, tá? Então, as tribos, elas acabaram se achatando aqui, né? Algumas cidades começam a aparecer agora com mais ênfase, né? Jerusalém, a gente vê aqui Dan, tem algumas cidades mais que são importantes para a história de Israel. Depois a gente vê que em roxo o reinado de Davi já vai se tornar um reinado mais robusto, né? Davi vai ser um grande rei na história, tá? Ele vai conseguir ter grandes feitos. O relacionamento de Davi com Deus era muito bom, chega ao ponto de Deus usar a expressão que Davi era segundo o seu coração, né? Ou seja, que Davi tinha uma compreensão da vontade de Deus, um relacionamento muito íntimo, muito estreito, embora os pecados dele, como o Diego falou, mas o muito legal da Bíblia é isso, ela mostra os defeitos dos homens, mas ela mostra que Deus, ele nos ama acima dos nossos defeitos, então isso é uma coisa muito bacana. E depois o reinado de Salomão vai se estender um pouquinho aqui para cima para concluir, tá? Salomão, a gente pode dizer que foi um dos reis aí de maior prestígio da sua época, né? A história bíblica diz que os reis daquela época, as pessoas procuravam Salomão pela sua sabedoria, e isso é uma coisa bem legal. A história de Salomão vai acontecer aí no final da história de 2 Samuel, do segundo livro de Samuel, perdão, e o início do primeiro livro de Reis, que é onde Salomão vai começar a construção do templo, tá bom? Bom, livro de Reis. O livro de Reis, como o nome já diz, é o livro que vai contar a história dos reinados. Então, é o livro que vai falar do estabelecimento do reino, é o livro que vai falar sobre o esplendor do reino de Israel, né? Sobre esse glamour da família de Davi
agora pelo reino de Salomão, mas é um livro que começa com questões muito tristes. Da mesma forma que fala da ascensão e estabelecimento, vai falar do declínio e da divisão, né? Como parte da consequência do pecado de Davi, a família de Davi vai arrastar pela história uma sucessão de problemas familiares, né? Então, os filhos de Salomão e assim por diante vão ter uma série de conflitos na divisão do reino. Reis foi um livro escrito pelo autor que é Jeremias, tá? Com auxílio aí de um apoio de Baruque. É um livro que vai falar da decadência e até da extinção do reino, onde a gente vai começar a ver alguns cativeiros, como o cativeiro assírio, tá bom? É um livro que vai já aparecer aqui as histórias de Elias e Eliseu, são histórias muito legais desses profetas, tá? Tem alguns profetas famosinhos aí nesses livros, né? Vou usar o termo famosinhos aí para usar a expressão de redes sociais, né? Mas depois de Saul, a gente tem Natã. Natã vai ser um nome muito forte de profeta, que vai ser sucessor do trabalho profético, principalmente na época de Davi. E depois a gente vai ver uma aparição, uma influência muito grande de Elias e Eliseu, que vão ser profetas muito notórios, profetas muito importantes para a história e para o enredo, tá, do povo de Israel. E aí Judá vai ser o primeiro cativeiro que a gente vai encontrar aí na história, tá? Então a primeira vez que o povo vai ser retirado e vai ser levado como cativo por outro império, tá? Bom, Diego, quer comentar alguma coisa de reis? No próximo slide acho que eu trouxe uma relação dos reis. Eu vou passar para lá, só para a gente dar uma olhada aqui. Acho que eu não coloquei uma relação dos reis, mas eu trouxe só a separação para vocês verem, tá? Então, o reino de Israel, o reino de Judá. Tem uma questão na história de reis que é a maioria dos reis de... Vamos ver se eu acerto aqui. Se eu não acertar, você corrige, tá, Diego? A maioria dos reis de Israel se inclinavam para o mal e os reis de Judá tinham mais propensão para o bem. É isso mesmo? Se eu errar, você diz um não Isso. aí, tá? Então, Na grande maioria é o que acontecia. isso. Então, se você pegar bíblias de estudo ou estudos da internet, você vai ver que tem um consolidado desses reis que vão acontecer meio que paralelos, mas o mais comum é a gente ouvir que a maioria dos reis de Israel eram reis maus, que não seguiram o Senhor, que se prostraram à idolatria e sofreram por isso, e os reis de Judá tinham uma propensão melhor a seguirem ao Senhor, mas isso não quer dizer que não caíram, né? Muitos deles começaram bem, terminaram mal, e com raras exceções começaram bem e terminaram bem buscando ao Senhor. Tá? Quer comentar alguma coisa, Diego? Pode comentar. Sim, sim. De maneira breve, assim, é um livro realmente que trata bem a divisão. Ele começa com o Davi praticamente passando o bastão para Salomão, e aí a gente vê a sucessão de reinados, né? A divisão do reino. E o que chama atenção, você falou o reino de Israel, os reis geralmente tendiam, né, ao mal, se assim possamos afirmar, porque tem uma influência grande lá atrás no reino assírio, que houve aquela mistura no reino do norte, lá em cima, né? Até então, mas lá a parte de cima, então por isso que traz um pouco dessa influência lá do outro cativeiro que eles passaram. Agora a gente está falando de um livro sendo escrito no cativeiro babilônico, né? Possivelmente por Jeremias, aí como você colocou, com a ajuda de um outro Justo. escritor. Então, assim, o que chama atenção, pelo menos quando a gente faz a leitura desses livros, né, o primeiro livro, o segundo livro de Reis, até então na Bíblia judaica diz que seria uma coisa só, junto com Samuel, seria até a continuação. Basicamente o seguinte, você vê que sempre termina assim, e fez o que era ruim aos olhos do Senhor. Aí tem que ser levantado um outro rei, começa bem, termina mal. Aí a gente vê histórias curiosas, como o próprio rei Acabe, né? Um dos mais perversos que houve aí, foi comido por cachorro. Então teve uns negócios muito loucos que a Bíblia ressalta aí. E é interessante quando a gente faz essa leitura do livro de Reis. É muito bom, é um livro de belo aprendizado nesse ponto de vista. Mostra muito o retrato dos problemas que a monarquia traz, porque os reis, obviamente, vão se privilegiar dos seus direitos, né? É um pouco do que a gente sofre na democracia, né? A gente critica tanto os políticos, mas
faz parte dos privilégios do poder que é estabelecido na escolha do homem, quando o homem quer ser governado pelo próprio homem. É o modelo da monocracia e depois da própria democracia que vai seguir. Tá? Bom, esse é o resumão aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que eu tinha pensado em separar a relação dos reis, mas eu esqueci. Então, eu vou ficar devendo isso para os irmãos. Depois eu peço que o Diego, se puder, me lembre aí para que eu mande uma relação no grupo dos reis. É bem legal, um rei paralelo do outro, os filhos, a sucessão. Lembrando que desde lá de Davi e Salomão, esses reis vão seguir. Em Salomão vai dividir Roboão com Jeroboão e depois essa linhagem vai seguir dali em diante, tá bom? Vamos seguir que a hora já está avançada e a gente já está quase completando aí 1 hora, né? Bom, o livro de Crônicas, ele tem uma questão muito bacana. O livro de Crônicas, ele não é a continuação de Reis, tá? Josué tem uma continuidade, depois de Josué vem Juízes, depois de Juízes vem Samuel, depois de Samuel vem Reis. Quando entra Crônicas, Crônicas, na verdade, é uma repetição dos fatos da história bíblica, né? Acredita-se que Crônicas foi escrito por Esdras. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Esdras em seguida. Mas ele vai apresentar essa história desde Samuel até a estruturação dos reinos e a divisão dos reinos também. Mas Crônicas vai ter uma forma e propósitos distintos, ou seja, ele vai tentar seguir uma outra linha de revelação desse contexto. Tá? Crônicas vai falar muito das genealogias, vai falar muito dos reinados de Davi, do reinado de Salomão e principalmente do reino de Judá, que aí está a grande diferença da ênfase. Crônicas vai dar um direcionamento maior para esse reinado que buscou mais ao Senhor. Então a gente vai ver muito mais detalhe sobre os reinos de Judá nas histórias do livro de Crônicas. Tá? Crônicas é um belo resumo de Adão até o cativeiro babilônico. Como o Diego relembrou muito bem, obrigado por ter reforçado, lá no finalzinho de Samuel, comecinho de Reis, a gente vai ver o cativeiro do povo de Judá, depois o povo de Israel cativo pela Babilônia, e aí os povos todos cativos. A Assíria e a Babilônia vão ser consumidas pelo Império Persa, e o que segue o livro de Crônicas, que na verdade é o resumão de Reis e Samuel, vai ser o Império Persa. Por isso é comum, quando a gente estiver olhando a história de Esdras, Neemias e Esther, a gente vê que vai ter uma transição do Império Babilônico para o Império Persa. Lembrando na história do Novo Testamento que o Império Persa vai ser o último império dessa antiguidade até a conquista do Império Grego, o Império Romano, que aí vai ser a plenitude do tempo de Jesus, tá? Então, só para a gente se localizar, né? Jesus está lá no Império Romano, antes do Império Romano, Império Grego, antes do Grego Persa, e aqui onde nós estamos, os impérios Assírio e Babilônico. Não tem muita clareza, tá? Eu lembro que a professora de Antigo Testamento do seminário, eu cheguei a perguntar isso para ela, né? A professora Márcia Zoner. Márcia Zoner, fantástica, adoro ter aula com ela. Ela é super técnica, histórica, detalhista. Mas eu perguntei, professora Márcia, quando que acaba o Assírio? Quando acaba o Babilônico e o Persa? E aí ela mesma falou, Alex, é uma mescla muito grande, é um império meio que sucumbindo o outro naturalmente, tá? Então, por isso que na leitura é fácil se perder na história, porque as coisas estão acontecendo e a narrativa bíblica nem sempre vai se preocupar em dizer para você assim, olha, agora acabou o Assírio, agora só tem o Babilônico. Não, agora acabou o Babilônico e Assírio, só tem o Persa. E, obviamente, alguns desses povos vão perder força, mas vão continuar existindo de forma muito localizada. E o Império Persa, se você olhar na história, vai ser um império fantástico, né? Vai ser um império que cresce muito. Mas vamos seguir para terminar essa aula de hoje, que senão eu me empolgo na história e a gente não termina. Quer comentar alguma coisa? Não, toca a aula aí. Ainda bem que nós somos em 2 hoje, pessoal. Porque senão vocês vão ficar até às 10 da noite assistindo a aula com a gente. Bom,
Eu vou tentar falar de Esdras e Neemias junto, porque eles são contemporâneos, tá? Esdras e Neemias, eles vão fazer parte da reconstrução e da volta do povo de Israel do cativeiro babilônico, tá? Então, essa volta do cativeiro, ela vai acontecer através dessas duas figuras. Tem uma figura antes de Esdras, que é a figura de Zorobabel. Zorobabel vai ser o primeiro e depois Esdras, e aí a gente vê que Neemias também vai ter um esforço muito grande, tá? Quando a gente fala de Esdras, Esdras ele era sacerdote, diferente de Neemias. Neemias não era sacerdote, Neemias era copeiro. Isso é uma coisa muito legal que eu gosto da história dos históricos, é até redundante, mas Esdras era um cara comum, e era um cara comum que entende o encargo da responsabilidade dele de conduzir o propósito de Deus. Eu acho muito legal isso, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente fica olhando muito para os caras que são líderes, são sacerdotes, são profetas, caras que tinham um cargo, que tinham uma posição, e de repente a gente chega na história e vê Neemias, né? Então, Neemias e Esdras vão ter essa coparticipação na restauração, mas Esdras, na posição de sacerdote, vai ser responsável por conduzir o povo à restauração da lei, né? Então, Esdras vai ser o cara que vai reler a lei. Lembra da Torá que nós falamos lá no Pentateuco, né? A Torá, que são os livros da lei, vão ser resgatados por Esdras, e Esdras vai buscar uma conciliação do povo de Israel com o próprio Deus, né? Lembrando que antes de restaurar os muros e a cidade, o povo tinha que restaurar o coração, né? Era necessário restaurar o relacionamento com Deus para depois a restauração propriamente dita do templo, da cidade e de toda essa volta, tá? Estou tentando fazer uma pincelada para facilitar. Neemias, como eu disse, então, era copeiro de confiança de Artaxerxes, vai ser o cara que vai conseguir autorização e apoio para que o povo retorne. E aqui tem uma característica legal. Lembra que eu falei para vocês da transição do povo persa e babilônico? Essa história ela já começa a mesclar a característica desses impérios. E o império mais voltado para o império persa era um império que tinha uma característica de permitir a cultura dos povos que dominava. Enquanto os assírios e babilônicos traziam os povos para si e tornavam cativeiros, a transição para o persa vai permitir que esses povos retornem, cada um para sua casa, mas com um vínculo do império, tá? Então, isso também vai ser um plano de fundo, um contexto histórico que vai facilitar essa questão do retorno. Para a gente terminar e avançar para o último livro, Neemias, na minha opinião, é um exemplo de líder que tinha visão, determinação, garra, competência e, acima de tudo, um líder espiritual. Tem uma frase de Neemias que não sai da minha cabeça nunca mais. É quando os caras querem tirar ele do foco da obra e ele diz assim, olha, eu não posso ir, porque eu estou realizando uma obra muito importante, né? Então, essa expressão dele de foco, de disciplina, de entendimento do plano de Deus é uma das partes, na minha opinião, mais interessantes dessa história de retomada, de reconstrução dos muros, porque uma vez que as cidades foram levadas cativas, as cidades foram destruídas, o povo perdeu as suas casas e foi levado prisioneiro, e nessa volta havia a necessidade de restaurar os muros da cidade para que a volta pudesse ser seguro e a cidade pudesse voltar à segurança também de existir, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Diego, antes da gente seguir para Esther? Diego, tá tudo bem? Deixa. Já estamos te ouvindo. Já estamos te ouvindo? Já. Tá. É interessante que os dois livros, né, originalmente formavam um só, né, de acordo com o que eu estou vendo aqui, até o historiador, o judeu Flávio José, que você citou lá no começo, ele considera uma coisa só. Só que, assim, eu acho que a restauração, para ambos, seria a palavra-chave. Quando a gente fala em restauração, uma restauração espiritual e física do povo, né, da estrutura do local onde o povo
se reunia o templo, os muros, a cidade e tudo aquilo que havia sido consumido no decorrer dos cativeiros, né? Então, assim, são dois livros que mostram realmente a importância que eles davam, né, naquilo que a gente fala, né, na importância do nosso território, da nossa forma de adoração a nosso Deus, né, usando os termos de hoje, né, patriotas, né, o patriotismo fica claro, e a questão da importância da religião em si, né, que a gente vê também, como você bem colocou, a releitura de tudo a lei, de trazer à memória ao povo a importância que foi a história deles no decorrer até então. E Neemias, como você falou, um exemplo de líder também, que é a ser seguido, porque assim, não se abateu, tomou a frente do negócio, e é o que a gente pode tomar de exemplo hoje em dia dentro das igrejas, né? Às vezes a gente se abate por qualquer coisa, e Neemias ali, as pessoas do lado dele, atacando ele, não vou parar, tem uma grande obra a ser feita, né? Os tal do Sanbalat e Tobias tentando, né, desanimar o cara, e o cara com foco, Famosos. persistência, então assim, os famosos. Então vale sim um grande exemplo para a gente como cristão. Legal, muito bom. E para a gente terminar, pessoal, a Esther, né? Esther é uma história muito famosa, muito legal. Sobrinha aí de Mordecai, né? Sobrinha? Errei na família dela? E não, né? Acho que é isso mesmo, né? É Mordecai e isso. Esther. É um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. É um livro que mostra a providência de Deus ao seu povo. É um livro que mostra um enredo de alguém tentando prejudicar Mordecai e o povo hebreu, mas mostra a importância da nossa integridade, de nós sermos pessoas corretas e Deus honrando aquelas pessoas que eventualmente foram prejudicadas, como foi o caso de Mordecai. Tem um trecho de Esther que eu acho muito bonito, que é a convocação do jejum, né? Esther, na verdade, ela se torna a esposa do rei e ela tem que recorrer a um apoio do rei, né? Uma permissão do rei, a um acesso ao rei não convidada para poder interceder pelo seu povo. E a história é muito bacana quando ela convoca e diz: jejuem, eu vou fazer minha parte. Se for a vontade de Deus, que assim o seja. Se não for também, eu vou fazer a minha parte e perecerei tentando fazer a vontade de Deus. E eu acho que isso é um exemplo muito legal de uma pessoa que entregou a sua vida e dedicou a sua vida ao Senhor e à obra dele também. Pessoal, como eu falei, o tempo não deixa a gente falar muito mais a fundo, mas é um livro fácil de ler, gostoso de ler, uma história muito bonita, com muito aprendizado também, e eu recomendo cada um de vocês fazerem essa leitura. A nossa hora já deu, acho que nós passamos até alguns minutinhos aí, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada. Peço desculpas se eventualmente eu teve alguma falha histórica. Os seminaristas estão aí no chat para nos ajudar nisso. A gente tem o bate-papo no Zoom e qualquer coisa a gente faz um ajuste histórico conceitual da parte dos históricos, porque é muita coisa e às vezes acaba dando uma confundida na nossa cabeça mesmo. Mas eu espero que a gente tenha conseguido aí atingir o objetivo de trazer esse panorama dos históricos, conseguir enquadrar os irmãos no momento que as coisas estão acontecendo e tentar contextualizar um pouco o que a Bíblia está trazendo para nós como conteúdo, como aprendizado e como palavra de Deus para os nossos dias, tá bom? Diego, quer fazer alguma consideração final antes da gente orar? Sim, sim, só uma correção na questão de Esther, chegou aqui no ponto agora. Nada, eu fui buscar aqui no contexto da Bíblia, o Mordoqueu, né? O Mardoqueu, ele era primo de Esther, tá? Não era tio, primo. Muito bom. E particularmente, eu preferiria que o livro, em vez de chamar Esther, chamasse Radassa, que eu acho muito mais bonito, que é o nome dela, né? O nome hebreu. É um Tem nome razão. muito bonito que significa estrela, né? Ou uma árvore murta, símbolo da vitória. Então é Tem bonito esse razão. nome, Bem Radassa. lembrado. Eu acho que a filha do Rogério e da Andressa chama Radassa. Muito bonito o nome deles, que eles deram para ela, bem legal mesmo. Obrigado pelo. Ainda bem que o Boninho tá ajudando a gente no ponto aí. Maravilha. Pessoal, nós vamos orar para terminar a aula. Eu agradeço a participação de todos vocês. Eu não lembro quem vai ser o professor da semana que vem, mas essa é a minha última aula desse mês. A gente tem uma escala aí organizada no mês
eu estou sendo o sucessor do Ricardinho, que começou esse tema Bíblia, e semana que vem eu sei que nós vamos tratar os poéticos, que é a sequência dessa divisão do Antigo Testamento, mas eu tenho certeza que independente de quem seja o professor, vocês estão em boas mãos. A gente tem um time aí de seminaristas, pastores e professores muito bem preparados, e eu acho que a gente vai conseguir continuar nessa construção do aprendizado e conhecimento da Bíblia, tá bom? Diego, ora para nós, para a gente poder concluir. Amém. Senhor, obrigado por esta oportunidade, a qual aprendemos um pouco mais da tua palavra. Direcione, Senhor, a cada membro, a cada aluno, Pai, a cada um que se dispôs em ouvir um pouco mais de ti, Pai, que possamos nos aprofundar a cada dia mais em conhecer, Senhor, para que a tua glória resplandeça em nossa vida. É o que eu te louvo, agradecido neste momento pela vida de cada um que assiste este vídeo e a vida das suas famílias, Pai. Guarda, Senhor, e cura-nos nesses dias tão trabalhosos, Pai. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, que vocês fiquem bem. E como sempre eu tenho falado, fiquem em casa em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.